Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível, uma mensagem de fé, amor e esperança. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Boa Vista Equipamentos, academias em geral, e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores, estão conosco Moda Vírus e Sebem Móveis. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Como é gratificante conquistarmos algo significativo para nós e tendo a ajuda de alguém. Quando podemos dizer, o fulano me deu uma mão e consegui. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Precisamos sua mão nos orientando e guardando de todo o mal. Mas por que alguns conseguem ver a mão de Deus em sua vida e outros não? O que podemos fazer para ver mais claramente a mão de Deus em nossa vida? Muitos acham que Deus não se envolve nos assuntos do nosso dia a dia. Na verdade, alguns acreditam que Deus tem pouco interesse no que acontece com os humanos. Depois que o super tufão Haiyan devastou a região central das Filipinas, o prefeito de uma cidade grande disse: Deus devia estar em outro lugar quando isso aconteceu. Infelizmente, milhares de pessoas agem como se Deus não pudesse ver o que estão fazendo. Eles são como as pessoas que o apóstolo Paulo descreveu ao dizer: não quiseram reconhecer a Deus, estavam cheios de todo tipo de injustiça, impiedade, ganância e maldade. Desejo ler agora com você um versículo pequeno que encontramos em Isaías, capítulo 59, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Nosso Deus está com as mãos estendidas e os ouvidos abertos sobre todo o planeta. Quem tem fé em Jesus, a fé verdadeira, percebe com facilidade que essa poderosa mão está estendida sobre as pessoas que vão para a igreja, sobre os casamentos, filhos, saúde, emprego, vida sentimental e espiritual. Se a mão de Deus não estivesse estendida, eu não estaria aqui fazendo esse programa, nem você conseguindo absorver essa mensagem. Hoje é um momento oportuno para agradecermos a Deus pelo seu cuidado, nos livrando de situações complicadas. Estar sob o cuidado de Deus não significa ter uma vida isenta de problemas. Deus não nos prometeu livramento da fornalha. Na maioria das vezes, somos livres dentro da fornalha para que cada problema contribua para a edificação da nossa fé. Cantamos um hino muitas vezes que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Existem momentos cruciais que enfrentamos na vida, concorda? Todos nós já passamos por situações que nem tem como explicar de tão complicadas, mas a mão do Senhor sempre nos livrou do que era pior. Tem coisas que só você e Deus sabem. Nas grandes batalhas da vida,
temos a impressão de abandono e que ninguém está nos ouvindo. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias e você pode crer que sua mão sempre te protegerá. Eu tenho certeza que através desse programa você vai perceber o agir de Deus, a mão poderosa se movendo em teu favor, fazendo coisas incríveis. No texto que lemos em Isaías, podemos observar que Deus está com sua mão estendida e também os seus ouvidos estão atentos. Isso quer dizer que Deus ouve nossas orações, Deus ouve o clamor de cada pessoa. Claro que precisamos aprender a orar. A Bíblia nos mostra uma estrutura de oração, uma maneira correta para orarmos. As palavras do fundador do cristianismo, Jesus Cristo, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 13, que diz assim: E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu o farei. Então nós vemos que a nossa oração deve ser dessa forma. Oramos a Deus em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Eu já conheci muita gente que fazia somente oração decorada. A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 7 e o verso 7, que não devemos orar assim, não devemos fazer orações decoradas, porque a minha necessidade é diferente da sua. Sua esposa ou filho terão outros motivos para as suas orações, mas isso é assunto para outro programa. O que desejo destacar é que Deus ouve a oração de todas as pessoas, de quem é fiel e de quem não é fiel. Parece estranho, né? Por exemplo, uma pessoa num momento difícil, mesmo que esteja em pecado, Deus vai ouvir? Vai sim. Porque a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é benigno, é misericordioso. Compreenda que Deus ajuda todas as pessoas que clamam, que buscam, mas quanto à salvação, a vida eterna, somente aquele que crê em Jesus, aquele que crê no Filho de Deus enviado para nos salvar. É por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 5,45 que Deus traz o sol sobre maus e bons e também faz cair a chuva sobre justos e injustos. Às vezes oramos em voz alta, mas tem momentos em que é só uma lágrima que cai e essa lágrima fica depositada diante de Deus. Quando lemos lá em Salmos, no capítulo 56 e 8, vemos Davi dizendo que Deus registra o nosso lamento e Ele recolhe as nossas lágrimas num odre, num vaso. E conforme o problema, a situação, nossa oração não são palavras, nem lágrimas, mas somente um gemido de tamanha aflição. Não esqueça, Deus está do seu lado. Você não passará nenhuma dificuldade maior do que possa suportar. Clame a Deus, Ele te fortalecerá, porque a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para não poder te ouvir. Você já parou para pensar que a Bíblia não foi escrita por Deus? Isso mesmo. Ela foi escrita por pessoas divinamente inspiradas. O conteúdo da Bíblia nos orienta em todas as situações da vida. Mas também vemos que houve algumas situações em que Deus escreveu alguma coisa. Vamos ver isso? Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 31 e o verso 18. Diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho,
tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Perceba a mão que Isaías falou: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Temos aqui a mão de Deus em ação, escrevendo os 10 mandamentos. Isso é incrível demais. Ele escreveu em pedra? Sim. Como isso aconteceu? Deus desceu do céu em cima do monte Sinai e o monte fumegava, trovões, vozes, relâmpagos. E nessa cena sobrenatural, Deus escreve os 10 mandamentos. E tudo isso em 2 pedras. Na primeira, 4 mandamentos falando do nosso amor para com Deus. Na segunda pedra, 6 mandamentos falando sobre nossa conduta para com o próximo. No monte onde Deus estava, tudo tremia, balançava, sacudia, relâmpagos. Deus estava lá. A montanha toda tremeu, e eu espero que você também trema nesse momento, porque Deus está bem perto de você para te restaurar, perdoar, para curar. Alguém pode perguntar: por que Deus escreveu em tábuas de pedra? Porque mesmo que o teu coração seja mais duro do que uma pedra, Deus tem poder para operar e transformar a tua vida, transformar esse duro coração. Ele é poderoso para acessar teu coração duro, escrever seus princípios e mandamentos, para que sua mente e espírito sejam purificados, edificados. Uma outra situação que vemos a mão de Deus escrevendo, encontramos no livro de Daniel, no capítulo 5, leia comigo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Perceba que evento aconteceu nesse palácio. O rei promoveu uma big festa para 1000 pessoas, os mais importantes do seu reino. E você sabe o que tem numa festa mundana? Exagero nas bebidas, muito álcool, drogas, sexo ilícito e outras coisas mais. Para dar um toque especial na festa, o rei mandou buscar os utensílios do templo, coisas sagradas, para usar na festa. Daí, aquilo foi demais, passou da conta. Muitas pessoas nos dias atuais também estão passando da conta, abusando com Deus e com as pessoas também. Precisamos ter consciência de que Deus vê tudo. O que semeamos, um dia colheremos. Tudo parecia estar correndo muito bem quando, de repente, na parede principal, onde todos podiam enxergar, aparece uma mão escrevendo na parede, escrevendo alguma coisa. Opa! O que era aquilo? Sim, era a mão de Deus escrevendo na parede. A festa parou por ali. A mensagem escrita na parede dizia: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Se você fosse pesado na balança de Deus hoje, agora, estaria tudo legal? Ou você seria achado em falta como esse rei? Pense nisso, pois Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento e mudança.
Eu não sei se amanhã teremos uma outra oportunidade. Aproveita hoje. Fale para Deus que você está entendendo esse amor e que você aceita Cristo Jesus como Salvador. Veja isso. A mão de Deus apareceu para escrever uma sentença. A frase falava de juízo, repreensão, alerta e execução. A Bíblia diz que o rei ficou apavorado, tremia tanto que seus joelhos se batiam. E naquela mesma noite o rei foi morto. Ei, amigo, meu irmão, um dia todos nós seremos julgados. Vemos no livro de Apocalipse que naquele dia ninguém vai ficar de fora. Rico, pobre, branco, negro, evangélico, católico, espírita, ateu, agnóstico, hindu, muçulmano, budista, judeu, shintoísta ou quem não tem nenhuma religião. Naquele dia, atores famosos, jogadores de futebol, os anônimos, os pastores, padres, bispos, papas, pai de santo, filho de santo, mãe de santo e outros. Todos estaremos diante de Deus para julgamento. E se hoje fosse seu último dia na terra e fosse pesado na balança, seria achado em falta? Pense nisso. Faça uma avaliação. A mesma mão que escreveu o escape, mandamentos no monte, também escreveu o juízo. Hoje estamos no tempo da graça e isso torna possível o perdão de Deus te alcançar, te abraçar completamente. No momento que uma pessoa morre, o próximo evento será o juízo. E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Em um outro momento fascinante que vemos a mão de Deus escrevendo, foi num momento bem atípico. Tinham pego uma mulher em pleno ato de adultério. Na lei, dizia que a sentença seria morrer apedrejada. Toda a multidão, já com pedras nas mãos, e pedem a opinião de Jesus para tentar transformar aquele momento mais marcante ainda. A multidão pressionando, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, é o que diz em João capítulo 8. Isso mesmo. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. A Bíblia diz, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia no chão. Estudiosos dizem que poderiam ser os pecados das pessoas que queriam apedrejar, porque Jesus conhece até mesmo os nossos pensamentos. Ele é Deus, Ele é onisciente. Mas nesse episódio do Evangelho de João, podemos ver claramente como Deus não quer ver ninguém passando por um vexame. Jesus disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu. Vá e não peques mais. Queridos amigos e irmãos, a mesma mão que escreveu lá no Sinai, também na parede do palácio, agora escreve no chão os pecados, talvez para nos mostrar que no chão é fácil de apagar, de perdoar, de esquecer. Deus não tem interesse em expor tua vida, suas falhas e pecados. Deus não quer que você seja exposto diante das pessoas, mas que seus pecados sejam perdoados. Jesus escreveu naquele solo arenoso, talvez porque no primeiro vento ou na primeira chuva, tudo seria apagado. Deus quer perdoar nossos pecados, Deus quer apagar nossos erros. E isso é possível somente através de Jesus. O amor de Deus quer salvar tanto a vítima quanto os acusadores.
Essa história é tão fascinante. Sabe quem ungiu Jesus antes de sua morte? Essa mulher pecadora. Sabe a quem Jesus apareceu logo após a ressurreição? A essa mulher pecadora que foi perdoada, salva pelo amor de Cristo. Desejo concluir essa mensagem dizendo que há solução para você. Às vezes nos julgamos melhores do que aqueles que estão ao nosso redor. Jesus nos ama e nos perdoa. Em momentos especiais, a mão de Deus escreveu. Hoje, Ele pode escrever pela 4ª vez, escrever a tua história de novo. Ele tem poder para te restaurar, pegar todo o teu passado e jogar nas profundezas do mar. Com Jesus, é possível você ter um recomeço. E para isso acontecer, você não tem que pagar um valor ou uma promessa. Não tem que apresentar uma lista de boas obras ou demonstrar que é um soldadinho do passo certo. Basta você crer. É tudo pela fé. É pela graça. E se nesse instante você está crendo nessa palavra, fale confessando com sua boca que você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família também. A Bíblia mostra os passos para termos êxito com Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Se você deseja ser batizado nas águas, como Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, pode me passar uma mensagem, o telefone está aqui na tela. Entre em contato e terei o maior prazer em lhe batizar. Pode ser num dos rios aqui que temos próximo a Erechim, ou até mesmo na piscina da sua casa, mas é preciso mergulhar completamente, porque batismo é sepultamento da velha vida. Louvado seja o nosso Deus, Deus que fala, um Deus que tem a mão poderosa para nos abençoar e nos livrar de todo o mal. Eu quero orar com você. Se for possível, feche seus olhos. Poderoso e soberano Deus, pregamos a Tua palavra e aprendemos um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor faz pelas pessoas. Eu oro para que nesse momento a Tua mão poderosa seja estendida sobre a vida desta pessoa, desta família, curando, transformando, repreendendo todo tipo de opressão, doenças. Ó Deus, eu creio e por isso oro dessa forma. A Tua palavra diz que a oração tem muito poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu oro abençoando as autoridades aqui da cidade de Erechim e todo o Brasil também. Eu oro abençoando aqueles que estão crendo nesta mensagem e entregando sua vida para Ti, Senhor. Muda as coisas, faz o milagre, opera, Senhor, o Teu querer. Eu oro para que todas as pessoas que nos acompanham possam, a partir de hoje, perceber o quanto é bom nós termos a mão do poderoso Deus sendo estendida para nos guardar. O quanto é bom termos um Deus que ouve as nossas orações e atende às nossas necessidades. Oramos agradecidos, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. E eu tenho um pedido a lhe fazer. Nos ajude. A sua ajuda é muito importante. Está aqui na tela a conta que você poderá fazer um depósito, uma transferência para ajudar a nossa equipe, a equipe do Com Fé é Possível. Enquanto você está em momentos de lazer, em momentos de descanso, nossa equipe está trabalhando, orando por você. Nossa equipe está preparando mensagens para poder transmitir para você, para sua família e para os seus amigos. E não temos suporte de ninguém. Não temos ninguém nos dando uma ajuda financeira, mas você poderá fazer isso.
e Deus lhe abençoará. Nós contamos com o seu apoio. Também queremos fazer o convite para você estar conosco. O auditório da Igreja Brasil para Cristo está na rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Fácil estacionamento, um lugar acolhedor, onde você será muito bem-vindo. Todas as quintas e domingos à noite. Reserve o seu lugar. O telefone também está na tela para você interagir conosco. Conte com toda a nossa equipe para abençoar a sua vida. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa missão. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.